Ao longo de toda a Bíblia, o Espírito Santo ele é comparado com fogo, com várias outras coisas na verdade, né? Mas o fogo é uma comparação bem presente desde o Antigo Testamento. E aí, quando a gente chega em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. E existe um livro muito bom, escrito por Francis Chan, que chama O Deus Esquecido. E ele fala sobre o Espírito Santo e a nossa negligência para com o Espírito Santo. E ele faz essa comparação de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que ninguém se importa com o terceiro lugar. Por exemplo, em uma corrida, você vai ver quem está lá em primeiro lugar, em segundo, mas o terceiro lugar ele é deixado completamente de lado. E ele faz essa comparação, inclusive é um livro muito bom. Logo na introdução ele conta uma parábola de um homem que foi colocado numa ilha deserta desde criança. Ele cresceu nessa ilha deserta, não teve contato nenhum com outros povos ou culturas. E a única coisa que ele tinha desde sempre foi uma Bíblia. Chegou até a fase adulta e o único contato que ele tinha com o mundo era a Bíblia, era só ele e a Bíblia. Ele faz a seguinte reflexão: se esse homem que desde sempre só teve contato com a Bíblia fosse introduzido em uma igreja contemporânea, será que ele iria gostar do que ele viria? Porque se a gente pegar, principalmente no Novo Testamento, tudo que os apóstolos nos orientam a fazer como culto dentro das igrejas em si, comparar com o jeito que a igreja está hoje em dia, né, pelo menos a maioria dela, a gente ficaria um pouco surpreso se a gente não tivesse tão acostumado com a negligência que nós temos do Espírito Santo. E Paulo dá essa orientação: não apagueis o Espírito. Porém, se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai ver que Paulo está dando várias instruções. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E aí, no meio dessas orientações, ele disse: não apagueis o Espírito. Mas não é só isso, ele continua depois. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Algo que é muito interessante nessa passagem, ele está em um espírito de profecia, porque se a gente vê no capítulo 5, do versículo 1 até o 11, ele está falando da volta de Jesus. Ele continua já logo dando essas instruções. E essa foi a que mais me chamou a atenção: não apagueis o Espírito. Parece até que Paulo já sabia que a gente iria negligenciar o Espírito Santo. Porém, não é só isso. Ele fala: não desprezeis as profecias. E quando a gente fala de profecia, a gente tem uma visão um pouco distorcida, né? Que a gente pensa que profecia é revelar CPF, sei lá, revelar o futuro de alguém. Não é só isso. Profecia também é assim como o profeta Natan fez com Davi. Ele foi lá e exortou o pecado de Davi. Então profecia não está só ligada à revelação de algo futuro, profecia também está ligada à repreensão de pecado. Mas a grande maioria dos profetas do Antigo Testamento foram grandemente usados por Deus para repreender o povo. E aí a gente pode citar vários, né? Como Natan, Isaías, Jonas e por aí vai, a lista é grande. A maioria dos profetas do Antigo Testamento eles foram usados não só para revelar o futuro, mas para relatar o pecado do povo de Israel. Então quando Paulo fala não desprezeis as profecias, ele não fala só único e exclusivamente de eu rejeitar alguém que revela o meu futuro. Fala de eu rejeitar a repreensão de alguém. Então profecia não está ligado só a revelar o futuro, está ligado também a confrontar o pecado. Examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo, mas o que seria tudo? Seria tudo. O que a gente faz, o que a gente vê, o que a gente ouve. Examine tudo. Para por um momento, examina o que você tem assistido, o que você tem ouvido, o que você tem visto. Examine tudo à sua volta, tudo que tem à sua volta, com todo o contexto que você está inserido, examine tudo. E não só isso, retende o bem. Desse exame que você vai fazer, o que é bom você vai reter, você vai ficar para você. O que é mal, Paulo fala no versículo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Então eu vou reter o que é bom e vou me abster do que é mal. Isso com um exame baseado naquilo que o Senhor diz na palavra dele. Porque se eu for fazer um exame baseado naquilo que eu acho, tudo seria certo. Eu tenho que fazer um exame baseado no que a Bíblia me diz, naquilo que o Senhor disse a respeito. Tem muita coisa, a gente não precisa perguntar para o Senhor se pode ou não fazer, porque Ele já falou isso na palavra dele. Então nós temos que examinar tudo. Retende o bem e afaste-se
do mal. Só que o ponto que eu quero destacar aqui é: não apagueis o Espírito. Nós vemos grandes igrejas, grandes ministérios que seguem uma liturgia de culto. Isso não é errado. O errado é deixar o Espírito Santo de fora dessa. Por exemplo, eu estou dando uma mensagem e essa mensagem tem que ter 2 horas de duração. Não posso terminar antes e nem depois. E aí, deu 2 horas de mensagem. Vamos imaginar que o Espírito Santo quer falar muito mais através dessa mensagem. Só que eu vou parar aqui. Eu estou apagando o Espírito. Eu estou limitando o poder que o Espírito Santo vai operar na vida das pessoas. Por quê? Deu horário. Não é errado seguir regras, mas se essa regra está limitando o poder do Espírito Santo, se torna algo errado. E muitas vezes nós não queremos mudar algo por ser desconfortável na nossa vida, justamente porque nós não queremos. A gente está apagando o Espírito. Foi basicamente o que aconteceu com Jonas. Deus estava mandando Jonas para um lugar, Jonas foi para outro. Isso é apagar o Espírito. E se Jonas insistisse no erro e ele chega em Nínive e mesmo com tudo isso ele dá um jeito de ir embora? Só conjecturando aqui. Se Jonas não tivesse ido para lá, de qualquer jeito, a gente pode ter a certeza de que uma cidade inteira seria destruída. A gente tem que parar por um segundo e pensar: e se o Espírito Santo estiver me mandando fazer alguma coisa hoje? E se o Espírito Santo estiver me orientando em alguma direção hoje e eu simplesmente não estou ouvindo ou eu não quero ouvir? Muitas vezes a gente está ouvindo, a gente sabe que é o Espírito Santo e a gente faz de conta que não é com a gente. Mas também tem essa parte de a gente não escutar, porque estamos inseridos no meio de muitas vozes, de muita gente falando, de muita opinião, principalmente na nossa geração, que a gente acaba se perdendo. A gente ouve opinião de todos os lados, a gente guarda todas essas opiniões com a gente e no meio dessas opiniões o Senhor está tentando falar. E muitas vezes a gente não dá ouvido para aquilo que o Senhor tem falado porque a gente tá com muito barulho. O Senhor está falando não, o Senhor fala não e você pede confirmação e Ele fala não e você insiste no sim. Esse tipo de coisa é apagar o Espírito. Temos que a cada dia mais, todos os dias da nossa vida, seguir essa orientação de Paulo. Não apagueis o Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir. Se ele está falando algo, segue o que ele está falando. Se ele manda para uma direção, vai naquela direção. Eu acredito que toda igreja tem regra, isso não é errado. A gente só não pode deixar que essas regras estejam acima do agir do Espírito Santo. Deu o tempo da mensagem, se o Espírito Santo estiver dirigindo todo aquele lugar, aquele momento e quiser continuar, nós não podemos apagar o Espírito. No Antigo Testamento, lá no tabernáculo, tinha o candelabro, né, que os sacerdotes iam lá, acendiam as velas, né, todos os dias. E esse fogo nunca se apagava, né? E eles todos os dias estavam lá acendendo aquele fogo de novo e de novo. E essa orientação que Paulo dá aqui, não apagueis o Espírito, a gente todo dia tá lá acendendo esse fogo de novo. Não deixar com que esse fogo apague ou com que ele fique fraco. E a mesma coisa na parábola das 10 virgens. As sensatas, elas estavam com a candeia acesa, elas tinham óleo para acender a candeia, para manter a candeia acesa. E as imprudentes usaram óleo e depois, quando o noivo chegou, elas não tinham mais com que acender a candeia. Nós, como cristãos que esperam a volta de Jesus, nós temos que manter a candeia acesa em todo momento e ter o óleo reserva para que, se o fogo der uma baixada, se o fogo começar a querer apagar, a gente vai lá, coloca mais óleo e mantém a chama acesa todos os dias da nossa vida.